Olá, começando este vídeo aqui. Vocês viram aí, eu estou fritando ali na wok um bife. As férias começaram por aqui e já começou a mudança de cardápio, ou seja, as crianças em casa, a gente começa a ter que inventar comidinhas diferentes para eles. E ultimamente nós temos assistido, eu e as meninas, né, assistido doramas e, claro, comida coreana já, né, atiçou as nossas lombrigas. Tem no mercado lamen de arroz. E aí na hora já lembramos, né, que nada mais é aquele miojo. E então aí eu resolvi hoje fazer um lamen, mais ou menos assim, parecido com o que eles fazem nos doramas e até no anime mesmo a gente encontra alguns lamen. Vou fazer aqui em casa para as crianças e para mim também. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu sentei para dar uma estabilizada aqui no meu braço. E as crianças estão de férias, como eu falei, estão ali assistindo. A Ana Lu está conversando com a amiguinha pelo telefone. E eu estou fazendo o nosso almoço. Já é meio-dia e pouco. Como estamos de férias, não estou seguindo o horário certinho. Não estamos acordando tão cedo como na semana normal, que a gente acorda às 5h20. E eu estou seguindo uma receita que eu vi na internet, que frita o bife e o caldo da carne. Tem gente que faz também com carne de porco, aí frita ali o caldinho da carne que ficar na panela. Eu tô usando minha wok. Você coloca os temperos, né, que vai cebola, vou colocar alho e joga o molho shoyu e faz o molho do lamen, que diz que o principal é o molho. Eu vi algumas receitas aqui na internet e vou fazer do meu jeito, com os ingredientes que eu tenho, porque eu não tenho alguns temperos que eles usam, né? E eu vou terminar aqui, depois eu mostro pra vocês se deu certo, o que eu coloquei, como eu montei, eu trago aqui pra vocês verem. Agora eu coloquei aqui a cebola picada, alho, naquele molinho da carne que soltou, né, a suculência da carne e o molho. E coloquei shoyu também, os temperinhos. E agora estou deixando pegar o sabor e depois vamos acrescentar a água para colocar o macarrão. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Vem um pacotinho, tá vendo? Igual aquele miojo mesmo, mas com os temperos diferentes. Tem gengibre, temperos de coisas do Japão mesmo. Eu achei bem legal. Eu vou usar aquele que eu fiz, né? Que foi da carne e tal, como se eu estivesse só utilizando o macarrão. Ó, coloquei os macarrão aqui, coloquei os 4. Fiz a porção como fosse para 4 pessoas, né? Que a porção, pacotinho de lamen, né? De miojo é para individual, então eu coloquei os 4, que é para dar para nós 4 comermos. Olha como é bem mais fininho. Miojo, como é de arroz, a textura é bem diferente, tá vendo? Olha como que ficou, né? A Ana Lu com o palitinho. Eu não consigo entender. Você colocou o gergelim em todos? Falta colocar o gergelim no meu, Lili. O gergelimzinho, ó. Miguel, vamos tentar, né, gente? Comer com hashi. Aí já é outra história. Mas olha como que ficou nosso lamen. A Alice tá colocando o meu aqui. E vamos tentar. Pode pôr no meu ovo. Isso, ficou bonitinho. Ó, o da Alice. Nós vamos tentar agora comer com os hashi, que aí já é outra história. É abacaxi. Mas ficou assim. Nosso lamen. Desafio de quem consegue comer, vai. Quem consegue comer? 1, 2, 3. Vai lá, Alice. Alice conseguiu pegar. Tadã, tadã, tadã. Desafio, desafio. Segura, 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 segura. Aí, pegou um pouquinho, vai. Qualquer coisa depois a gente pega o garfo. Depois a gente pega o garfo. Ó, o Miguel conseguiu. E vamos comer esse
É o nosso almoço diferente já, que começou as férias, vamos inventando comidinhas. Ixi, não sou boa, gente. Eu sou aquelas pessoas que pedem garfo no restaurante japonês, né? Sem vergonha nenhuma. Macarrão, ó. Caiu, mas deu certo. A carne é mais fácil. Ficou top. Bom dia, agora eu estou voltando aqui para gravar esse vídeo. Já é o outro dia, eu não voltei mais no vídeo anterior porque eu tive na minha igreja o culto de mulheres. E eu vou falando com vocês aqui e vou fazendo a minha maquiagem porque hoje é um sábado. Nós, mães, donas de casa, sabemos que sábado, domingo, mas ainda temos nossos deveres, né? Do básico, o básico é o almoço para as crianças, organizar a cama, as coisas que estão fora do lugar, fazer aquele reset inicial do dia. Então, não dá, né? Não rola aqui essa situação de não fazer nada. Eu tô aqui colocando meu protetor solar, porque hoje deu um solzinho. Nós sabemos que mesmo que nós não saiamos essa palavra, acho que é. Mesmo que a gente não sai para fora para tomar sol, protetor solar é essencial, porque as telas do celular, computador, mancha a pele e os raios, né, da tela dos aparelhos eletrônicos prejudica, assim, a pele. Vindo aqui para dizer que foi uma benção o culto. E olha, para você ver que a agenda de Deus funciona. Você querendo ou não, você querendo mudar as coisas, a agenda de Deus prepara momentos e situações e o que tem para acontecer, acontece. Deus tem me chamado para fazer convite para pessoas da minha vivência de amizade familiar, que muitas vezes nós temos pessoas que estão fora dos caminhos, ou mesmo não conhecem, não ouviram falar, não conhecem a palavra, e muitas vezes a gente fica quieto, a gente se cala e vai levando a vida. E Deus estava me impulsionando a ser mais intencional em relação a chamar as pessoas para participar de cultos e tal. E tinha uma amiga minha que ela está afastada, louvado seja Deus, afastada fazia um tempo. E até assim, quando eu estava afastada, eu andava muito mais com ela. E depois que eu voltei, eu dei uma afastada, porque havia essa diferença, né, de pensamentos, de lugares, de tudo. E eu tinha dado uma afastada dessa amizade. Mas assim, convivia sempre e não estava mais tendo aquela intimidade, uma amizade próxima, sabe? Com ela, porque eu estava querendo buscar uma aproximação com Deus. E ela não estava na mesma linha de pensamento, não estava no mesmo espírito. Só que o último encontro de mulheres, que foi da pastora Viviane, na verdade, as últimas pregações que eu tenho acompanhado dela na internet, Deus falou aquela passagem que Pedro estava no terraço e ele teve uma visão do lençol com os animais e tal. E para Pedro representava a impureza, e ele mesmo falou que nunca havia comido, né? Coisas impuras, mas que Deus falou que não era para chamar de impuro aquilo que Deus já tinha purificado, santificado e tal. E Deus falou muito, mostrou muito para mim essa amizade que eu tinha, que Deus queria, assim, que eu me aproximasse novamente dela, mas com o intuito de ser uma influência boa, né, para discipular essa minha amiga e levar Jesus para ela. E eu relutei aquele pensamento, não, coisa da minha cabeça, mas veio forte. E no meu devocional, o último devocional que eu estava fazendo foi
a passagem que Jesus manda os discípulos pregarem o evangelho, mas ele deixou bem claro, não era para abrir para os gentios, mas era para começar para o povo, né, de Israel, ovelhas desgarradas, as pessoas que eram, que eu entendi, na verdade, né, as pessoas que estavam distante de Deus, mas que já tinha conhecimento. E aí eu entendi que Deus realmente queria que eu discipulasse essa minha amiga. E não só essa minha amiga, mas a minha cunhada, que também está afastada. Então eu convidei as duas para participarem do encontro de mulheres. A minha cunhada foi viajar, não pôde, mas a minha amiga foi. E Deus falou profundamente com ela, glorifica o nome do Senhor, porque até os louvores, gente, porque na época dela, ela falou que ela cantava no grupo lá, esses mesmos louvores, Deus preparou assim certinho, louvor, a palavra, sobre ressignificação de mudança de pensamento, que Jesus faz isso, quando nós encontramos Deus, Ele muda nossos pensamentos. E eu tava falando isso com ela no carro, gente. A gente tava indo pro culto, a gente falando sobre problemas familiares, porque ela teve problema com os pais e tal. E aí eu tava dando o meu testemunho, que eu mudei a forma de ver o meu passado, o meu relacionamento, que não foi muito bom com meu pai, que eu ressignifiquei a forma de que eu olho para ele, que o Evangelho nos traz essa consciência de mudança de visão. E hoje em dia eu olho o meu pai, olho as situações que eu vivi com uma outra forma, eu olho com amor, que Deus colocou amor no meu coração e que essa é a mudança que é gerada através do Espírito Santo, que não é por nós, nossa própria força. E foi exatamente sobre isso a pregação. E a pastora que estava pregando também falou sobre nós não sentimos capaz de fazer algo e que nós temos essas vozes contrárias dentro da nossa mente que nos faz sentir menos do que somos. E o que Deus queria era que nós colocássemos a confiança nele, tirasse a nossa confiança em nós mesmas, porque realmente, por mim, eu não estaria nem aqui por confiar em mim, porque eu acho que aqui é um lugar, assim, onde eu gostaria de estar por detrás aí, onde vocês estão, não aqui, me expondo, falando, e Deus me chamou para esse lugar, e é Ele que quer falar através de mim, não sou eu, porque realmente eu vou confiar em mim, na minha capacidade, eu não vou estar nem aqui, porque eu não me acho capaz. Só que Ele nos chama para colocar a confiança daquilo que Ele tem nos chamado nele, que é para confiar que Ele vai fazer através de nós, porque de nós mesmas não temos nada. E foi bem nisso. E também da síndrome da impostora. Eu sofri muito isso, inclusive eu tenho o meu Instagram, eu me posicionava lá e eu parei. Eu deixei que o medo, a insegurança e todos esses sentimentos que a gente sabe que é o inimigo que coloca na gente, me travasse, me parasse. Porque o meu intuito ali era fazer esse trabalho. Porque eu, há um tempo atrás, quando eu estava fora dos caminhos, eu estava como influenciando coisas que na época, para mim, eu achava, né, que era aquilo. E me afastou muito de Deus, da minha identidade como filha de Deus, do chamado que Ele tinha para mim. E quando eu me reposicionei, era para eu estar ali, sim, levando o que Ele tem me ensinado, da mesma forma que eu faço aqui no YouTube, lá. E o inimigo fez eu distorceu na minha mente tudo aquele plano que Deus já tinha colocado no meu coração, do meu chamado, de estar me posicionando nas redes sociais, porque hoje em dia a gente consegue encontrar milhares de pessoas em um único lugar, que são as redes sociais, né? Antigamente a gente via muitas pessoas pregando em praças, eles alugavam, eu lembro que o pessoal da minha igreja alugava caminhão, então montava tudo em cima do caminhão e a gente escolhia praças e tal para fazer evangelismo. Hoje em dia, o evangelismo está sendo dentro das redes sociais, de forma direta ou de forma indireta.
Eu acredito que a forma indireta é exatamente assim, eu mostrando a minha vida, o meu dia a dia, e eu vou estar influenciando através da minha vida, minha vivência, as pessoas levando Cristo dentro das casas de forma indireta. Eu não estou sentando e vocês não estão aqui sentadas aí e vendo uma pregadora no púlpito de uma igreja, mas uma pessoa comum, com sua vida comum, mas que no ordinário, né, nas coisas comuns, nós podemos sim levar Jesus, né, mostrar a vida cristã e assim influenciar as pessoas a viver o cristianismo também. E então, assim, eu deixei Deus me usar. Eu até falei para ela, eu falei, olha, eu tava semanas aí relutando se eu deveria ou não te chamar, tá falando tal, porque ainda minha amiga, gente, ela tem além da assim, ela era quando adolescente, ela ia na igreja, a mãe dela levou ela tal, ela ia por influência da mãe e ela se afastou. Ela casou com um rapaz que inclusive é ateu. E esse era o impasse maior, porque até eu, na minha luta interna, eu pensava, ele não vai deixar ela ir, ele não vai deixar ela participar, você vai ficar chamando, vai arrumar confusão, tal. Olha isso, inimigo, né? Colocando o espírito de covardia. E então eu estava sendo manipulada por pensamentos negativos que me desencorajavam de fazer o que todos nós somos chamadas a fazer, que é levar Jesus, levar o evangelho. Quando nós nos rendemos a Cristo, a partir desse momento nós viramos discípulas dele. E qual que é o papel que nós temos que desempenhar como discípulos, se não levar o evangelho de Cristo às pessoas? E em todo momento, dentro da nossa casa, quando eu li daquela vez no vídeo que eu falei aqui, que nós temos que viver e pregar a palavra em todo o tempo, andando, sentada, seja caminhando, seja dentro do nosso lar, e vai se expandir. Porque se você evangeliza seu filho, ele vai evangelizar a criança que está com ele na escola através dos comportamentos, de situações, e nós a mesma coisa na nossa convivência do dia a dia. E eu enfrentei várias travas em relação a isso, não só em relação à minha rede social, mas minhas redes de amigos, porque eu me fechei, eu não queria mais receber visita. E aí, através do canal da Gabriela Benevuto, eu aprendi também que a hospitalidade é bíblica, nós devemos receber nossos amigos, pessoas até que não são aquelas pessoas que nós gostaríamos que estivesse, nosso convívio como pessoas que têm a mesma fé que a gente. Nós devemos receber essas pessoas, porque através da hospitalidade nós vamos estar praticando o evangelho, nosso testemunho, vai levar Cristo para essas pessoas. E eu havia me fechado, eu não queria receber mais ninguém, eu não queria praticar hospitalidade, eu recebia as pessoas de cara fechada, assim, era feio até, porque era mal educado isso também. Eu me tornei uma pessoa fechada, fria, e dentro de mim eu pensava, eu sou uma pessoa chata. Eu até tava pensando antes de começar esse vídeo, falando, Jesus Espírito Santo, se tu não me fez uma pessoa antipática, porque eu penso assim, que, Senhor, quando tu me fizeste, é, tu me deste pouquinha simpatia para mim, porque eu não me sinto uma pessoa simpática. Até quando eu tava conversando coisa assim, eu vou ficar ali por trás, eu vou ficar ali na retaguarda, porque fulana vai na frente falar porque ela é mais simpática, porque se for deixar para mim, e a Espírito Santo já combateu isso, porque ele vai me capacitar, não é assim. E essa falta de empatia não foi ele que colocou em mim, foi o inimigo que foi me fechando igual uma cebola, sabe? Foi colocando camadas em mim. Porque quando a gente se afasta de Deus, o inimigo vem com várias situações, ele coloca coisas na nossa cabeça, fala, você não consegue, você não sabe falar com as pessoas, você não serve para estar aqui, você é diferente, para você não cabe, nananã. E ele vai lá colocando camadas e camadas e camadas e camadas, e nos fechamos dentro de várias camadas que acaba escondendo a nossa verdadeira identidade.
a identidade de filha, a identidade de discípula, a identidade de ser imitadores de Cristo. Jesus, ele tinha o amor. Jesus tinha total empatia pelas pessoas. Jesus não julgava por classe social. Inclusive, quando ele começou a pregar para os gentios, era para demonstrar que nós não devemos separar as pessoas que não são da mesma fé do nosso convívio. Nós não devemos fazer isso. Ao contrário, nós devemos levar o reino para essas pessoas também. Jesus, ele fazia isso. Então, quando nós estamos fazendo totalmente ao contrário do que Jesus era, nós perdemos totalmente a nossa identidade, que é ser filho de Deus e imitador de Jesus. Então, eu acredito que tudo que eu desenhei, que eu criei na minha mente sobre a minha personalidade, metade daquilo não sou eu. Metade daquilo foram cascas, foram camadas que o inimigo construiu ao longo da minha vida, porque nós viemos ao mundo, Deus tem um plano pra gente quando a gente nasce, mas à medida do que nós vamos vivendo, os traumas vão acontecendo na nossa vida, situações e tal, ali vai misturando, né, as camadinhas de coisas, de traumas, são essas camadas que vão escondendo a nossa verdadeira identidade. Então, quando nós encontramos Cristo, nós vivemos o Evangelho, o que ele vai fazendo? Ele vai tirando essas camadas. Então, nossa, eu senti assim, total, no culto que Deus estava falando comigo, mas o Espírito Santo me conduziu a trazer essas palavras aqui para vocês, porque às vezes você tá aí, Deus tá te chamando para algo que você já tá deixando essas vozinhas aí te encaixar nessas camadas, te esconder debaixo dessas camadas e te distanciar daquilo que Deus quer, que Deus já te confirmou e já te chamou para você fazer. E eu convido você aí que ainda não se inscreveu no canal, fazer parte dessa comunidade que vai ajudar você, como tem me ajudado, que quando eu venho aqui fazer isso aqui, falar com vocês, me ajuda. Aquela frase que diz, o ouvido mais perto é o meu. Então, renova a minha vida, renova a sua vida e deixa aquele curtir, porque assim também você vai me ajudar e vai fazer esse vídeo chegar a outras mães, outras mulheres que precisam ouvir essa palavra. E eu vou convidar você para assistir os próximos vídeos, porque eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau.